Carla pergunta o seguinte: se toda a quimioterapia leva à menopausa precoce? Uma excelente pergunta, Carla, que eu ainda não tinha respondido. Então, vocês viram um exemplo aí de perguntas que são interessantes. A sua pergunta, ela tem que caber nessa caixinha ali de perguntas lá no Instagram, tá, meninas? Também tem essa regrinha aí. Muito bem, Carla, é o seguinte: por que a quimioterapia ela pode causar uma menopausa precoce? Porque, como a quimioterapia, eu já falei em outras lives, ela atinge células ali que estão em divisão ou que o seu DNA está se preparando para a divisão. E as mulheres na idade fértil, né, ela tem dentro dos óvulos dela, dos ovários, óvulos que estão em desenvolvimento. Então, esses óvulos que estão em desenvolvimento, eles podem ser afetados pela quimioterapia. E existem basicamente 3 fatores, Carla, que podem estar relacionados aí ao aumento ou à diminuição do risco de você entrar precocemente na menopausa. A primeira é em relação à idade. Mulheres acima de 40 anos têm mais risco de ter uma menopausa precoce. Por quê? Porque elas já têm poucos óvulos. Não sei se você sabe, mas as mulheres já nascem com os óvulos todos que elas vão usar durante a vida ao nascimento. Então, diferente dos homens, que eles estão sempre produzindo espermatozoides. Então, que ali pela idade dos 40, né, já está ali na última leva, como eu digo, de óvulos, você, por causa, né, de ter perdido alguns por causa da quimioterapia, você tem um risco maior de desenvolver menopausa precoce. Alguns estudos mostram assim que aquelas mulheres com menos de 40 anos, 50% delas, a menstruação retorna, tá? Sem problemas nenhum. Já só 10% daquelas que pararam de menstruar em vigência da quimioterapia depois dos 40 anos, elas voltam a menstruar. Então, a idade é um fator. O outro fator é o tipo de quimioterapia que você fez, tá? E isso, em caso do câncer de mama, normalmente a gente usa um quimioterápico que ele tem mais ação no ovário, que é chamada de ciclofosfamida. Então, nos esquemas de quimioterapia, né, que você já viu aí em algumas lives minhas, é a letrinha C, que é a ciclofosfamida. Então, por exemplo, se você faz a quimio vermelha com a quimio branca, a vermelha junto com a vermelha é o AC, né, que o C tem ciclofosfamida junto lá. Mas esquemas mais antigos de quimioterapia, que usavam, por exemplo, ciclofosfamida, metrotrexate, mais fluoracil, eles causavam mais amenorreia, né, e falência ovariana do que o esquema atual, que é esse de vermelha mais branca. Então, alguns números para você ter mais noção, assim. Nesse esquema atual de quimioterapia, tá? Mulheres abaixo de 40 anos, elas têm de 15 a 42% de chance de desenvolver a amenorreia, tá? De entrar em uma menopausa precoce. E acima dos 40 anos, esse risco sobe para 60% a 70%, mais ou menos. Então, isso não tem muito o que a gente fazer, digamos assim, em alguns casos, em pacientes jovens, sim, a gente tem o que fazer, a gente induz essa mulher antes da quimioterapia, ou durante a quimioterapia, a uma menopausa, para esses óvulos ficarem mais quietinhos, não continuarem se multiplicando, e daí sim, isso protege os ovários e isso aumenta as chances de ela voltar a menstruar em uma futura gravidez. Então, em pacientes jovens que desejam ainda engravidar, é o que se faz junto com a quimioterapia para tentar poupar esses óvulos. Em meninas que já têm prole definida, né, que já menstruaram, que já tiveram seus filhos, normalmente a gente não usa essa medicação para proteção, e o quanto essa mulher entra em menopausa depende desses fatores. E também tem fatores assim que são genéticos, né? Por exemplo, mulheres de famílias de mulheres que tiveram a menopausa mais cedo, essa tendência já é maior. Então, essas são as principais características, né, e as porcentagens de mulheres que entram na menopausa em vigência de quimioterapia.